Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. E hoje nós vamos para o episódio número 8 da nossa História da Redenção. Estamos falando aqui da História da Redenção, iniciamos lá no episódio número 1, quando falamos da criação, no episódio número 2 da queda, e assim sucessivamente falando da História da Redenção. E hoje nós vamos para o episódio número 8, em que nós vamos falar do desenvolvimento, da continuidade desse desenvolvimento da promessa que Deus fez a Adão e Eva lá em Gênesis 3,15. E o título desse episódio é Deus vela pela sua palavra. Vamos nessa? Muito bem, no episódio número 7, se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, vai lá no canal, são todos os episódios lá, do 1 até o 7. No episódio de número 7, que foi o anterior, nós falamos do pacto que Deus fez com Abraão. Deus faz uma promessa de dar a ele um filho, que a descendência dele será grande. Abraão questiona Deus de como isso será cumprido. Então Deus diz a ele para que pegue os animais, mate os animais, parta os animais ao meio, faça dessas partes um corredor, de maneira que Deus vai assinar com Abraão o contrato. E a assinatura desse contrato é passar no meio daqueles animais, no meio daquele corredor, no meio dos pedaços dos animais. E quando Abraão vai passar entre as partes, que simbolizava a assinatura do contrato, Abraão cai no profundo sono e quem passa é uma tocha de fogo e um fogaréu. É ali o Deus Pai, Deus Filho passando entre as partes, assinando o contrato. Porque Deus fez uma promessa de redenção, mas para que essa promessa, o homem seja digno dessa promessa, ele precisaria cumprir as cláusulas desse contrato que Deus estabeleceu. E quais são essas cláusulas? Os 10 mandamentos, ou seja, o cumprimento da totalidade da lei moral de Deus. No entanto, como Abraão ele não era capaz de cumprir, como nenhum foi, o que aconteceu? Então Deus Pai e Deus Filho passam entre as partes. Ali Deus garante a encarnação do Filho, bem como a sua morte na cruz, certo? Então, isso nós vimos lá no episódio anterior. E, para finalizar esse breve resumo, aquilo significa que Jesus falando assim, olha, que se os meus representados não cumprirem a lei, a plenitude da lei, que aconteça comigo, que agora sou o representante deles, o segundo representante, que Paulo vai chamar de segundo Adão, que aconteça comigo, o representante deles, o que aconteceu com esses animais, Então é esse o pacto que é feito e nós vimos isso no episódio anterior. Agora nós vamos falar da continuidade, porque Deus promete um filho a Isaac, é justamente por conta desse filho que Deus faz um pacto com Abraão, certo? Então vamos lá. Deus promete a Isaac, que é o filho da promessa. Então Abraão acaba desobedecendo a Deus, ainda ele tem Ismael com a empregada, e nascendo, portanto, Ismael, que não era o filho da promessa. Isso você vai ver lá o desenvolvimento em Gênesis 15, tá certo? Vai lá, dá uma lida em Gênesis 15 que você vai ver essa história sendo narrada. Mas o filho era Isaac, E Abraão de idade avançada, sua esposa também de idade avançada, mas Deus promete Isaac, até que então vem Isaac, com Abraão tendo a idade já avançada. E depois que Isaac nasce, começa a crescer, Deus pede Isaac que Abraão sacrifique Isaac, que dê a ele em sacrifício Isaac. Agora pensa só, Abraão querendo um filho, demorou para ter na idade avançada, possivelmente não teria outro, mas Deus vai lá, depois de ter dado a ele o filho, pede Isaac de volta. Então Abraão segue levando Isaac então, para sacrificar Isaac. Então Abraão prepara a lenha ali, prepara todo o altar para sacrificar Isaac, e quando Abraão vai sacrificar Isaac, leva o cutelo e vai sacrificar Isaac para oferecer a Deus, brada uma voz dizendo que ele não faça isso. E veja que interessante, quando brada uma voz para que ele não faça isso, logo em seguida aparece um cordeiro para que seja sacrificado no lugar de Isaac. Aqui nós temos um simbolismo muito forte. Nós temos aquilo que Paulo chamou lá em Colossenses e também lá em Hebreus de sombra. Ora, Isaac estava no altar para ser sacrificado, o sangue dele para ser derramado. Mas Deus diz, não, para, que eu sei agora que tu me amas, que tu és fiel a mim. Então, um cordeiro é providenciado. A primeira pergunta que se faz, quem providencia o cordeiro para ser morto?
Deus. Assim como Deus providenciou o couro de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva lá no Éden, ou seja, o próprio Deus derramou o sangue do animal, sacrificou o animal para cobrir aquilo que acabou simbolizando o pecado do homem, porque Adão e Eva estavam nus, mas não percebiam que estavam nus, mas após o pecado, sim. Então, ver a nudez era a vergonha, simbolizando em algum grau, de alguma forma, que eles haviam percebido que tinham desobedecido a Deus. Então, Deus providencia. Então, a primeira coisa que nós devemos observar aqui é que há uma providência divina. Deus providencia o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. E o outro simbolismo que tem aqui para nós entendermos é que há uma substituição. Isaac, então, ele é tirado do altar, não é sacrificado, então o cordeiro é colocado no lugar de Isaac. Então há uma substituição. Isso é uma sombra do que aconteceria lá adiante. Então, aqui nós temos, teologicamente falando, uma tipologia cristológica. Nós temos uma sombra daquilo que estava por acontecer mais adiante. Há aqui, portanto, uma substituição, uma providência divina para que o homem não fosse, então, morto, fosse morto um cordeiro no lugar do homem. Então, nós vemos aqui que Deus providencia esse cordeiro, que Deus é quem oferece esse cordeiro para que ele seja sacrificado no lugar de Isaac, garantindo assim a vida de Isaac. Então, nós temos aqui, como eu já disse, uma linha cristológica ou cristocêntrica, né? Jesus fala lá em Lucas 24, 44, que toda a Escritura é sobre ele. Então nós precisamos olhar para o texto bíblico e traçar essa linha cristológica, mas não de qualquer forma, traçar essa linha cristológica, mas percebendo toda a coerência que tem no texto bíblico. E é isso que a gente está tentando fazer aqui nesses episódios muito curtos. Obviamente que eu estou trazendo uma síntese dos textos aqui de Gênesis, não estou me prolongando nos textos, porque a ideia é trazer toda a história da redenção de uma forma aí bem resumida, de uma forma fácil, para que fique aí facilitada a compreensão, certo? Então nós temos Deus providenciando esse cordeiro, havendo ali uma substituição, então o cordeiro sendo sacrificado no lugar de Isaac. Isaac, então, vai ter Jacó. Vai ter dois filhos, na verdade, né? Esaú e Jacó, mas eu vou me atentar aqui a Jacó. Por que vou me atentar aqui a Jacó? Porque de Jacó saem os seus 12 filhos, que irá dar origem às 12 tribos de Israel. Lembra que Deus prometeu a Abraão uma grande nação? Então tem Abraão, tem Isaac e tem Ismael, né? Isaac, nessa ordem, né? Ismael mais velho, depois Isaac. De Isaac, então, nasce Jacó, né? Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó nasce então as 12 tribos de Israel. E ali são os 12 filhos de Jacó, simbolizando, portanto, essas 12 tribos. Então, nós vamos ver que um dos filhos de Jacó, que não tem nome de tribo, é José. Mas esse episódio, sobre José, nós vamos falar no episódio posterior, porque delonga um pouco mais. Então, no episódio número 9, nós vamos nos ater somente na história de José, como Deus agiu na história para garantir a descendência pelo qual viria Jesus Cristo, aquele que ele prometeu lá em Gênesis 3,15, que da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então nós vamos ver como Deus agiu na vida de José para que a descendência fosse continuada e a ascendência de Cristo, então, fosse preservada para que Cristo viesse. Tá certo? Lembrando que a cada 10 episódios nós vamos fazer uma live com o objetivo de sintetizar todos esses episódios que nós vimos aqui. Nós vamos fazer uma live ali de meia hora a 45 minutos aproximadamente, dependendo aí de como tiver a audiência, a gente dá uma continuidade, a gente avança um pouquinho mais no horário, mas a ideia é fazer uma live a cada 10 episódios, tá certo? Então espero que você tenha compreendido. Se você gostou, deixa aí um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta qualquer coisa, ainda que seja um ok, um olá, tudo bem? Só para esse vídeo se tornar aí mais relevante, tá certo? E só uma novidade, eu estou pensando aqui em trazer uma outra série sobre, de forma resumida, como ler cada livro da Bíblia, explicar de forma ali sintética o conteúdo de cada livro da Bíblia ali, de maneira que quando você for ler esse livro da Bíblia, você tenha uma clareza maior, tá certo? Então, mais uma vez, se você gostou, deixa o joinha, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para que ele possa se tornar relevante e outras pessoas, então, terem acesso a ele, tá certo? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.